Fala, galera! Papo com o Lobo, é isso aí, mais um Papo com o Lobo, dessa vez com um prazer e uma honra ter esse cara aqui ao meu lado, ele que simplesmente se não um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro, pelo menos da história recente do futebol brasileiro. Não há time de futebol aqui no Brasil onde o Zinho jogou que ele não foi vencedor. Só de títulos brasileiros foram 2 com o Flamengo, 2 com o Palmeiras, 1 com o Cruzeiro, Copa do Brasil. Além desses clubes também teve uma com o Grêmio, quer dizer, são 4 na carreira. E não vou falar que a cereja do bolo é o tetracampeonato mundial, porque isso todo mundo já sabe. Obrigado por estar me recebendo aqui na sua residência para esse Papo com o Lobo, Zinho. Valeu, abençoado. Prazer é todo meu, né? Você é um irmão que o futebol, né, me proporcionou e é um prazer te receber aqui. Zinho, 94, aliás, esse ano é um ano bacana, né? Você completou 50 anos há pouco tempo, teve agora recentemente os 25 anos da conquista 92, do pentacampeonato do Flamengo, também recentemente foi comemorado mais um ano da conquista do tetracampeonato mundial. Quer dizer, é bom e te dá uma satisfação você ter tanta história para contar. Esse é o legado que vocês deixam, né? Faltou 80 anos do seu Crisan. 80 anos do seu Crisan! Esse é um abençoado! Esse foi o melhor, né? Meu pai, seu Crisan. Grande seu Crisan, 80. Ah, que legal. Eu fiz no dia 17 de junho, o seu Crisan fez no dia 15 de junho. Né? 2 dias antes, comemoração foi plena, né? A minha esposa fez os 130 anos dos Crisãs. Dos Crisãs, né? 8 e 5, 13, 130. Muito legal, assim. Ô, Lobo, tem sido realmente momentos inesquecíveis, né? Porque a gente olha para trás, né? Como você falou assim, 25 anos atrás eu estava sendo campeão brasileiro. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Aí você foi tri, né? 92, 93, 94. Isso. Direto. Cachorro, né? Foram anos assim especial, né? 92, 93 e 94, que veio a Copa do Mundo. Isso também, claro. Enfim, olhar para trás e ver a história, né, que eu conquistei, né, de títulos. Aí a gente falou aqui agora do campeão do mundo, né? Comemoramos também, né, há pouco tempo atrás, né? Foram 23 anos, né? 94, 2004, 2004, 23 anos. 23 anos do Tetra. Pô, assim, eu fui um privilegiado. Privilegiado, assim, de ter tantas conquistas, né, tantos títulos, e ao longo desses títulos você também ganha grandes amigos, marca a história no futebol brasileiro e mundial, assim. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem a música, valeu a pena. É verdade. Na minha vida, assim, toda a dedicação, todo o profissionalismo, todo o empenho, tudo que começou lá com 11 anos de idade, né? Quando eu saí de Nova Iguaçu para ir para o Flamengo, né? Quando eu fui aprovado no teste do Flamengo. Quem te aprovou? Professor Carlinhos. Olha violino. Só, que depois veio a ser seu treinador no título brasileiro. Nos dois do Flamengo, exato. O meu grande treinador, o maior treinador que eu tive na minha carreira, porque ele me pegou criança, né, com 11 anos ali, então me criou também dentro do futebol, né? Eu tenho meu pai, o seu Crisan, a minha mãe que já também não está mais aqui, faleceu, me deram educação, formação em casa, mas o professor Carlinhos foi um pai também, porque desde moleque, né, passando por todas as categorias, foi o grande treinador, né, o cara que me ensinou muito. Enfim, muitas coisas maravilhosas que eu vivi na minha carreira. Eu não ia falar de história agora, não, mas já que você tocou no assunto... Pô, olha atrapalhei. Não. Eu quero saber o seguinte, você lembra desse jogo aqui? Caraca... É um Flamengo-Bangu. 6 de abril de 88. 88? 88. Não, esse jogo aqui é 1986. 6? Pô, tô enxergando mal, hein? 86. 86. Pô,
Minha estreia, então. Esse aqui foi o teu primeiro jogo no Flamengo no Maracanã. Que isso, cara? Flamengo tu tem Bangu. Gol do Arthurzinho, o Bangu venceu. Você entrou no lugar do Júlio César, aquele lourinho, colocado pelo Lazzaroni, que era o técnico do Flamengo. Não, Você lembra disso? Quem me lançou no profissional foi o professor Lazzaroni. Foi o Lázaro. Foi Esse foi o teu primeiro jogo no Maracanã. Foi um outro grande treinador que me deu essa oportunidade. Foi o primeiro treinador que me convocou para a seleção brasileira também, o professor Lazzaroni. Baita de uma pessoa, de um homem, né, de um grande profissional. Cara, mas sabe que eu não lembrava que foi contra o Bangu a minha estreia? Eu pensava que era contra o Mesquita. Não, foi contra o Mesquita. Esse jogo aqui, o Mesquita foi no Caio Martins. Esse jogo aqui, deixa eu até mostrar aqui o ingresso para a galera ver. Esse jogo foi no Maracanã. Foi o primeiro jogo do teu profissional no Maracanã. Porque esse jogo foi no Maracanã. Caraca. Agora, emenda aqui. E esse aqui? Esse América e Flamengo, um pouquinho mais à frente. Você lembra disso? Só que foi 7 de setembro de 86. O que você lembra desse jogo aí? América e Flamengo 86? Cara, não lembro. Meu primeiro gol? No Maracanã. Boa! Caraca, pô, tem que anotar isso aqui, cara. Pode virar aqui, ó, pra você ver quem é que marcava. O Flamengo venceu por 2-0. Ó quem marcaram. Eu e meu irmãozaço Bebetinho. De pênalti. Caraca. Você não lembra desse gol, não? Como é que foi? Não lembro. Pô, é muito tempo. Tiro cruzado do outro grande parceiro, também seu irmão, Jorginho. Aí você emenda, a bola passa cruzada, você entra chutando a bola. Eu acho que eu tenho esse gol, cara. É esse o teu primeiro gol no Maracanã como profissional. Você já tinha feito um gol, mas esse foi o teu segundo gol, mas o primeiro no Maracanã. E eu estava lá. Rapaz, você deu uma... Que isso, Globo. Muito legal, cara. A gente tem que dar as coisas boas, a gente tem que lembrar, né? Pô, mas eu assim, tive a oportunidade hoje de estar aqui com você, eu falei, vou levar isso aqui pro cara. ter guardado e assim... Eu tenho uma carteira antiga, só porque era de papel antigamente, você podia guardar. Mas como a gente estava falando, então, que a vida, né? Você guardou, mas você nunca imaginou, acredito eu, que um dia você estaria na minha casa fazendo entrevista para me mostrar isso. Não, de jeito nenhum. E tu sabia que eu não tinha essa informação. Você que me deu ela hoje, agora. Eu não tinha essa informação. Quando foi o meu primeiro gol no Maracanã como jogador profissional? Foi esse. Quando foi o meu primeiro jogo no Maracanã no profissional? Porque assim, eu não tinha contrato ainda profissional, né? Eu não tinha assinatura de contrato profissional. Naquela época eu podia jogar 4 jogadores do amador. Não é que nem hoje que o jogador com 16 anos já faz o primeiro contrato. Naquela época, 4 jogadores do amador podiam atuar no profissional. E eu atuei esse ano de 86 todinho, ainda como amador, sem ter um contrato profissional, mas já jogando no profissional. Esse jogo do Banguzinho foi pela Taça Guanabara e você só jogou 2 jogos naquela Taça Guanabara, exatamente esse que o Flamengo, na época o Flamengo era clássico, era Maracanã, né? Tanto é que o jogo foi no Maracanã, e exatamente o primeiro, quando você foi lançado em Caio Martins contra o Mesquita. Isso eu lembro que foi. E depois você só foi jogar na Taça Rio. Jogou muitas vezes, mas não tinha feito gol. Aí veio a fazer esse jogo contra o América no Campeonato Brasileiro, um feriado de 7 de setembro. Esse gol do América agora, você falou, eu tenho ele guardado aí. Esse foi teu primeiro gol. É até bom que eu vou agora dar uma lapidada. Ó. Esse foi o meu primeiro gol, aí vou mostrar eu fazendo gol. Além dessas histórias, bom, não vou aqui falar de Tafarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Leonardo Branco, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Raí também jogava, e Bebeto e Romário. Esse time aí é um time à parte, mas o Zinho é de times, compôs times marcantes no futebol brasileiro. Falecido Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Ailton, Andrade, Ailton, Zico, Renato, Bebeto e Zinho, time do Flamengo campeão de 87, campeão brasileiro de 87, ele pode dizer isso também, porque esse time foi campeão brasileiro de 87. Campeão brasileiro. Esse time foi campeão brasileiro, todo mundo jogou esse campeonato brasileiro de 87, o Flamengo jogou e foi campeão. Um time de César Sampaio, Edilson, você, Edmundo, Evaí, estou esquecendo de alguém aí também. Não, esse time aí era do Palmeiras. Veloso,
Cláudio, Kleber, Antônio Carlos e Roberto a Carlos. zaga, isso. César Sampaio, Mazinho, eu esqueci e do Rivaldo. Mazinho. Você, Rivaldo, Edmundo e Evaí. Evaí. O Edilson chegou depois. Não, o Edilson jogou no ano de 93. 93. Aí não estava o Rivaldo. Mas você estava no 93, Tava eu fiz também. chamado de 93. É o mesmo time, só que com o Edilson no lugar do Rivaldo, mas depois o Edilson chegou o Rincon, o Edilson perdeu verdade, um pouco a posição, depois o Edilson foi embora para o Benfica e jogou o Rincon, mas depois o Rincon saiu também, foi para o Real Madrid, se não me engano, aí em 94 chegou o Rivaldo. Fora o time do Cruzeiro, né? Da Tríplice Coroa, que tinha Alex, Aristizábal, você, Felipe Melo, enfim. O que eu tô lembrando desses times, porque, assim, eu acho que você teve satisfação de jogar em todos, mas você chega a apontar um desses como um melhor time? Acho que esses dois, né? O da Tríplice Coroa foi muito bom, uma honra de ter jogado no Cruzeiro, assim, cara, foi muito legal, foi para mim um momento de recuperação até, e para ir terminando a minha carreira no nível alto, né? O Cruzeiro me proporcionou isso, o Vanderlei com a sua comissão técnica me proporcionaram isso, eu já tinha 37 anos e o Cruzeiro me deu uma estrutura sensacional, porque eu, se não me engano, assim, na minha carreira foi o melhor momento físico meu, em termos de percentual de gordura. Melo, né? Melo, o preparador físico, né? Tinha a equipe PC toda, também né? estava lá? PC Gusmão, auxiliar técnico. Não, uma galera muito boa, os profissionais do Cruzeiro, a estrutura do Cruzeiro, a Toca 2. Eu fui muito bem tratado pela torcida do Cruzeiro. E era um timaço também, mas um time que teve mudança, né? Eu não era nem titular absoluto, mas era um time muito bom. Tinha o goleiro era Gomes, Maurinho, lateral direito, depois foi campeão com o Santos também. O Maicon era reserva. Maicon, da seleção. Tinha Edu Dracena, tinha o Cris, mas tinha o Luizão também. Que aí tá o no Luizão Benfica. Chegou, aí saiu o Cris, aí jogava às vezes um, jogava o outro. Sorinho, aí não, lateral esquerdo era o Leandro. O Leandro. Leandro Bochecha. Aí o meio-campo era Augusto Recife, Felipe Melo era banco nesse time, jogava alguns jogos e tal. Era o Wendel, que joga Recife até hoje e tal. Aí às vezes o Wendel não jogava eu, às vezes jogava o Wendel, até por questões táticas de vitalidade, era mais jovem. Corriam pro Alex, né? É verdade, o Vanderlei fazia isso. E tinha o chileno, Maldonado, que depois foi campeão com o Flamengo em 2009. Augusto Recife, Maldonado, o Wendel, ou eu e Alex. E na frente jogou David e Aristizábal, depois o David foi vendido no meio do ano. Jogou Mota. Aí jogou Mota, jogou o Nobre, tinha ainda o Felipe, tinha o Márcio Nobre, tinha o Alex Dias, tinha um Alex Alves, não o que faleceu, um outro Alex Alves que jogou também na Portuguesa. Foi no Botafogo. Jogou no Botafogo. O elenco era muito bom, tinha uma rotatividade muito... Tanto é que ganhou a Tríplice Coroa, né? Porque tinha um elenco forte. Era um grande time também. Mas eu destaco o Flamengo de 87 e o Palmeiras de 94. Os dois grandes times. Você trabalhou recentemente no Vasco, e como a gente falou no início, você chegou no Flamengo com 11 anos de idade. 11 anos de idade. E... Assim, Zinho, você sabe como é que é essa questão hoje em dia, você trabalhando num time de peso e sendo o maior rival, né, do Flamengo, e até em São Januário essa coisa é muito colocada, né? Tem gente que não fala nome Flamengo, enfim. Você acha que chegou a arranhar um pouquinho essa sua história belíssima que você tem com o Flamengo? Da minha parte, não. Eu sou um profissional, eu recebi um convite, né, para trabalhar no Vasco da Gama como profissional, e eu sou o chefe de família, eu preciso sustentar minha família e eu vivo do futebol, né? Futebol é a minha profissão, eu não sei fazer uma outra coisa, eu não sou um empresário, enfim. O que eu sei fazer é dentro do futebol. Hoje eu exerço a função de comentarista, que é dentro do futebol, daquilo que eu sei fazer, que é olhar o jogo e analisar, dar a minha opinião. Às vezes certa, às vezes errada. Depende da opinião do público, né? E que é para eles que nós fazemos o nosso trabalho. Claro.
E eu recebi esse convite, né? Eu estava desempregado, né? O meu irmão Jorginho foi convidado para ser treinador e me convidou como auxiliar técnico dele. Então, eu como profissional, você não tem que se prender somente a uma camisa, porque eu dependo do futebol para sobreviver e criar os meus filhos. Isso, às vezes, é difícil na mente do torcedor mais apaixonado. Agora, eu tenho as minhas redes sociais, as minhas mídias, e alguns torcedores, às vezes, entram, né, um pouco indelicados, até falando palavras um pouco pesadas, né, de baixo nível. Eu procuro relevar, não respondo, entendo a insatisfação, não entendo esse ódio dentro do coração. O mundo está tão ruim, o mundo está tão triste, essas coisas acontecendo, todas essas notícias horríveis. O esporte é um local de você se divertir, de você ter um pouco de prazer, e tem pessoas que usam isso como uma ferramenta de ódio. Exatamente. Né? Então, aí entra alguém falando assim, seu traidor. Eu sou traidor, eu sou um profissional. Essa pessoa que às vezes entra ali na mídia e fala isso, se ela tivesse uma proposta para ter uma boa recompensa financeira e sustentar a família dela, ela iria também trabalhar no Vasco, no Fluminense, no Botafogo. Sem dúvida. Né? E eu tive a maior honra de trabalhar no Vasco da Gama. E foi muito bem recebido, bem aceito. Né? Continuo falando isso. Tenho a minha história no Flamengo, sou grato ao Flamengo, tenho a minha identificação com o Flamengo, me orgulho disso. Né? Quando não exerço a função em nenhum local, eu torço para o Flamengo, né? Porque eu entrei no Flamengo com 11 anos de idade. Agora, toda vez que eu for convidado para trabalhar profissionalmente em algum clube, eu vou para esse clube e quando jogar contra o Flamengo, eu vou querer ganhar o jogo. Porque ali é o meu sustento. Eu ganhando esse jogo, eu vencendo esse jogo, vai ser bom para a minha carreira, vai ser bom para a minha profissão. Isso não quer dizer que eu sou ingrato ao Flamengo, que eu não gosto do Flamengo. É questão profissional. Agora, esse torcedor não entende dessa forma, e são poucos. Minoria. É uma minoria. Né? De 1000 mensagens que eu recebo, 990 são de pessoas me parabenizando, me dando força, agradecendo a minha passagem pelo Flamengo, e 10 me xingando, me esculhambando, falando palavras horríveis que não cabe nem eu falar aqui, repeti-las, assim, desrespeitosas e desnecessárias, né? Porque esse cara, se bobear, eu sou mais Flamengo que ele. Muito mais. Porque ele vai, às vezes, para o Maracanã para brigar, para xingar um ídolo, para não reconhecer a história desse ídolo no clube. Esse cara que se diz Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Agora, o verdadeiro torcedor, ele reconhece o teu esforço que você fez pelo clube e reconhece a tua gratidão também pelo clube. Eu sou grato ao Flamengo. Hoje você está nessa casa porque eu joguei no Flamengo, porque eu trabalhei no Vasco, porque eu fui para a seleção, porque eu joguei no Palmeiras. O futebol, o meu trabalho, o meu esforço, eu não roubei, como a maioria desses políticos roubam, eu nunca fiz falcatrua, eu nunca soneguei, eu nunca fiz coisa errada. Isso aqui que eu tenho hoje foi suor, foi trabalho, foi dedicação. E você que às vezes não reconhece isso, eu peço a Deus que Deus te perdoe. Eu não sou ninguém, eu peço a Deus que Deus te perdoe. Ótimo, Zinho. Perfeito discurso. Você hoje está nessa função exatamente de analisar futebol. E você, já citamos aqui alguns times, você jogou num outro momento do futebol brasileiro. Eu queria saber de você hoje, que tem que analisar e ver tantas e tantas partidas de futebol, como é que você está vendo o futebol brasileiro hoje, no que é praticado aqui no Brasil? Como é que é a tua visão hoje da bola que rola por aqui? Tem boas equipes, bons jogadores, o campeonato está um campeonato mais tático, mais de posicionamento defensivo, de organização de equipe. O talento individual não está conseguindo resolver o jogo. Por quê? Porque espaço. Eu acho que assim, essa disciplina tática,
essa boa organização de equipe que os treinadores, mérito dos treinadores estão fazendo, anulam às vezes um talento individual. É claro que para sair o gol tem que ter o talento, concordo, mas às vezes o melhor time não está vencendo os jogos. A gente pode destacar o Corinthians, tem uma boa equipe, tem muito bons jogadores, mas o comprometimento tático, a organização tática que o Carille faz, né? O entrosamento que os jogadores estão tendo, a união desses jogadores, os jogadores, eu vou citar o nome de o Jadson, é um meio-campista talentoso, que é um 10 que organiza, que chega na frente. Hoje ele se predispõe a fazer um jogo de lado, voltando para marcar, ajuda muito na marcação, né? Do outro lado tem um Romero que faz essa função também, tem 2 volantes fortes na marcação, o Rodriguinho fica um pouquinho mais livre, mas volta para marcar também, o próprio Jô volta para marcar também, e esse conjunto encaixou, deu liga, mérito do treinador, do Carille. Aí os destaques individuais eles vão aparecendo, um lateral ali, o Arana, que aparece bem no apoio, o Fagner do outro lado, muito bem, né? Aí esse conjunto do Jadson com o Rodriguinho no meio, de bom toque de bola, de bom trabalho de bola, e você vê que o Corinthians na maioria dos jogos não é o que tem mais posse de bola. Não. Mas é o consistente, é o que não sofre muito quando é atacado, é o que quando tem uma chance mata o jogo. Letal, né? Então, vejo o campeonato dessa forma. Você vê um talento individual assim, o Luan, que realmente tem um destaque individual, mas que participa num clube, num grupo, num time que está muito organizado taticamente, que é o Grêmio, né? Aí você vê o Palmeiras, que tem muito mais talentos individuais, um Flamengo que tem muito mais talentos individuais, mas ainda não encaixou o time, e aí não consegue dar a liga de dar uma regularidade. É o que falta para essas duas equipes, que eu acho que é muito bom time. E aí eu te dou um exemplo principal disso, o Atlético Mineiro. Tem cracassos ali e o time faz uma campanha muito ruim, principalmente no campeonato brasileiro. Mas eu acho que tem valores individuais, se a gente for botar jogador por jogador, de repente melhor do que algumas equipes que a gente citou. Verdade. Então vejo um campeonato dessa forma, um campeonato bom, muito disputado, apesar que o Corinthians deu uma disparada, mas é um campeonato que há um equilíbrio, tirando o Corinthians, que está fora dessa curva, né? O Grêmio também, o Renato, te agrada? Sim, eu citei, é um dos times que tem, tanto é que os dois estão aí brigando, né? Estão na frente. Né? Agora o Corinthians deu mais uma distanciada, né? Foi para 8 pontos, mas que é possível, né? Depende dos confrontos que vão ter pela frente. Enfim, mas é um campeonato bom, mas assim, não é um campeonato assim, de jogos maravilhosos. Nós estamos na 16ª rodada, né? Se cada rodada tem 10 jogos... 10 jogos por rodada. Então nós estamos falando de 160 jogos. Sim. Já praticados. Já rolaram 160 jogos. Se você me der 6 jogos maravilhosos, assim, jogos inesquecíveis, a gente vai ter que ficar Grêmio, acho que foi aquele Cruzeiro e Grêmio, né? 3x3, Flamengo e Palmeiras 2x2. É verdade. Assim, a gente vai buscar, tendo muito boa vontade, você encontra, mas você não vai falar que teve mais da metade foram jogos maravilhosos. Não foi, né? Então, assim, é um bom campeonato, é muito disputado, mas eu acho que a organização tática a parte defensiva está sendo mais destacada do que a ofensiva. Você trabalhou e foi campeão com o Tite no Grêmio, na Copa do Brasil, contra o Corinthians dentro do Morumbi, fazendo gol, jogando a partida, lembro até hoje, extraordinária. Eu posso fazer um complemento? Pode? No dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário. 17 de junho de 2001. 34 anos. Olha que presente, hein? Como é que você está vendo ele? Como é que é dirigindo essa seleção brasileira? Porque
Zinho, eu não, assim, eu sei que você foi colega do Dunga como jogador e tudo mais, mas eu acho que eu não vi, eu acompanho a seleção brasileira desde 1978, Copa do Mundo, Dirceuzinho jogando bola, time comandado pelo Coutinho e tudo mais. Eu não vi uma mudança de treinador da seleção brasileira, todo esse período que acompanha a seleção, tão drástica e tão positiva como essa que eu vi da seleção que era comandada pelo Dunga para a atual que é comandada pelo Tite. Assim, o Dunga é meu parceiro, né, cara? Eu gosto muito do Dunga, sabe? O cara é um cara que eu respeito muito, é um cara comigo, né? Assim, cada um tem a sua opinião, que sempre foi um cara firme, um cara honesto, correto, sabe? Eu acho ele um belíssimo de um profissional, é um profissional muito dedicado, Dunga, perdão, é um cara que se doa à profissão, se dedica à profissão, é um vencedor, é um vitorioso, Dunga. Agora é um cara que tem um temperamento muito forte, né? O Dunga tem uma personalidade muito forte, e isso não agrada a muita gente, a maneira dele ser. Ele tem um pavio curto, né? O Dunga é o jeito dele. Eu me dou muito bem com o Dunga, gosto demais do Dunga, nunca tive nenhum tipo de conflito com o Dunga, mas ao longo da produção de jogador ele teve conflito com vários jogadores. Ele é um cara que cobra, que briga, que luta, e às vezes é mais áspero, e assim, foi assim como treinador, né? Ele é um cara que às vezes contestado, faltou um pouquinho de jogo de cintura, eu falo isso em todas as entrevistas, eu acho que faltou isso para o Dunga. Um apoio por trás aí, sabe, uma equipe de trabalho com ele, ou que o Jorginho tentou fazer isso, mas eu digo assim, de repente, um grande amigo, ou um psicólogo, alguém que orientasse Dunga, segura aqui, não entra em conflito com isso, porque hoje eu estou até como comentarista, mas eu tive vários problemas com a imprensa também, e às vezes você tem que engolir, porque a imprensa está com o microfone toda hora, sabe? E você não vai jogar bem toda hora, você não vai ganhar todos os jogos toda hora. E, infelizmente, a gente sabe que nós temos algumas pessoas na imprensa que também guarda. Quando você, de repente, dá uma resposta meia dura, esse cara guarda e lá na frente ele vai te dar uma cornetada, ele vai... Espeta, assim... Sabe? Não estou falando de uma mentira aqui, não estou aqui vindo como advogado do Dunga. O Dunga tem os erros dele, sim, né? Ninguém é perfeito, mas eu acho que o grande problema do Dunga foi a relação dele com a imprensa, ou uma parte da imprensa, e uma imprensa às vezes que forma opinião, né? Algumas pessoas da imprensa que ele brigou, que ele discutiu, que ele travou um duelo, uma batalha, pessoas que formam opinião e muito no nosso país, e que no momento que a seleção não foi bem, aí o Dunga tem a parcela, claro, que ele é o treinador, a seleção não foi bem na Copa América ou saiu da Copa do Mundo, não ganhou a Copa do Mundo, enfim, nas duas... 2010. 2010, no caso. Veio uma cobrança forte em cima dele e ele rebateu da mesma forma e esse desgaste aconteceu. E quando o resultado não vem, é claro que o público também começa a ter uma antipatia de não gostar do jeito que o cara fala, de responde. E o futebol é emoção, né? O torcedor é uma paixão, que é aquele momento ali. Então, prejudicou muito o trabalho do Dunga, que eu acho assim, se a gente for analisar a primeira passagem dele, foi campeão da Copa América, foi campeão da Copa das Confederações. Ele ganhou tudo, menos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ele saiu em 45 minutos. Em 45 minutos, levou a virada da Holanda. Que é um conjunto, não é só o treinador. Né? Felipe Melo foi expulso, Júlio César saiu mal de um gol. Então é um conjunto de coisas, é o conjunto da obra, culminou numa desclassificação para uma boa seleção que era da Holanda também. Né? Mas eu acho que essa má relação dele com a imprensa, e aí um pouco vai para o torcedor, atrapalhou o bom trabalho que ele fez na seleção. A outra passagem, não, ele, né, foi muito bem nos amistosos, ficou uma sequência de invencibilidade muito grande,
E na Copa América realmente não foi bem, e na eliminatória não estava indo bem. E aí essa opinião pública era muito desfavorável. A atmosfera Já carregava, né? fica ruim para a seleção. A gente sabe que trabalha no futebol quando você tem um ambiente ruim para trabalhar, uma cobrança, uma pressão, os próprios jogadores de repente já vêm com essa pressão, e aí começa a transportar isso para dentro do campo. Então, os resultados não vieram, o trabalho não estava sendo bom, o Dunga não estava encontrando o melhor time, o próprio Neymar não conseguia realizar os grandes jogos dele. Não sei se, aí eu não posso falar, o trabalho dele, do Dunga, com o Gilmar, se teve algum problema com o Neymar, que era o grande ídolo ali. Eu escuto algumas histórias que, de repente, o Neymar gostava de algumas coisas e o Gilmar e o Dunga não permitia, e o ambiente não estava legal também. Enfim, culminou com a saída. Aí vem o Tite, que é aquele cara que se preparou para isso. O Dunga também tinha aquela coisa que ele não fez um grande trabalho nos clubes, já foi direto para a seleção, foi na seleção por causa da história dele na seleção, então já trouxe também uma carga negativa para o Dunga, né? Sempre foi um jogador que tinha polêmica, né, de relacionamento. Essa carga negativa foi ruim para o Dunga, que eu acho que ele pode ainda ser um treinador vitorioso se ele melhorar essa relação, esse jogo de cintura. O Dunga tem que melhorar esse jogo de cintura, que tem que ter no futebol. Às vezes você tem que contar até 10, tem que respirar. Às vezes até 20, 30. Tem que ter, infelizmente tem que ter. Né? Mas é bom profissional o Dunga, é um grande ser humano, é um homem na acepção da palavra, é um cara confiável. Né? Cada um tem a sua opinião, eu tenho essa opinião do Dunga. Agora o Tite, sem dúvida, campeão pelos clubes, nós citamos o do Grêmio, mas principalmente... Eu citei porque foi junto contigo. Né? Essa passagem dele no Corinthians... E não foi um título recente, né? As passagens dele no Corinthians, né? Campeão do mundo. Sim. Aí já diz tudo. É uma unanimidade no nosso país como treinador. É um cara que se preparou para o cargo de treinador da seleção, não para ser treinador, para ser treinador da seleção. Que gestor de um grupo da seleção. Você vai ser o treinador da seleção do país, que você vai ter que lidar com todos os jogadores de todos os lugares, com a imprensa de todos os lugares, com tudo que envolve uma seleção brasileira. O Tite se preparou para ser esse gestor. Tem uma equipe muito forte, coisa que eu falei para o Dunga, né? O Edu Gaspar, ele tem não só um auxiliar, ele tem o Kleber, mas tem o Silvinho, que está no exterior. Tem acho que é o filho dele também, que trabalha com ele. Trabalha com ele. Tem mais outras pessoas que ele trouxe. Fábio Massarandian, que também trabalha com ele. Seu preparador físico sensacional, que tem uma equipe toda, tem fisiologista, ele levou a equipe de trabalho dele. O Tite não foi só, ele se preparou para ser o treinador da seleção. Eu vou. Mas ele levou a equipe dele toda, que está toda na mão dele, que todo mundo fala a mesma língua do Tite e a conduta do Tite. O Tite tem uma relação muito boa com a imprensa, a comunicação dele é muito boa, né? Então a imprensa, até na hora de fazer uma crítica, é diferente. O Tite também sabe absorver uma crítica, uma cobrança, né? Tá calejado e é muito competente, aí sem dúvida. Aí junta tudo, né? Eu acho que o verdadeiro sucesso do Tite é o saber gerir as pessoas, porque bom treinador ele sempre foi. Trabalho de campo ele sabe fazer, mas esse motivador, esse gestor de pessoas, ele está à frente. E os jogadores entenderam isso. Os jogadores que vão para a seleção convocada por ele são estrelas nos seus times, mas chegam na seleção, fazem aquilo que o Tite está pedindo. Então é mérito do Tite, o Tite conseguiu fazer isso e houve essa mudança radical. Porque os jogadores, o Brasil sempre teve grandes jogadores, bons jogadores. Basicamente são os mesmos que estavam com o Dunga. Ele trouxe o outro, Paulinho, Gabriel Jesus, o Paulinho, o Thiago Silva voltou, o Renato Augusto. Ele também trouxe jogadores da confiança dele, que de repente um outro treinador se convoca, mas vai convocar os caras que estão na China.
né? Mas o Tite há essa confiança no trabalho dele e os jogadores jogam por ele. O Cuca falou no último programa que eu fui no Fox Sport, que eu né, trabalho lá, ele falou no nosso Boa Noite Fox que o grande aprendizado que ele teve, um treinador, ele falou, seu Tacílio Gonçalves, mas o que você aprendeu? A fazer com que o jogador jogue pelo treinador. Esse é o grande segredo. Você pode se conhecer de tática, fazer treinamento, você organizar, planejar o grupo, montar elenco, fazer tudo. Mas se os jogadores não jogar por você, não confiar no teu trabalho, a coisa não flui. Então, assim, o Tite sabe fazer isso melhor do que ninguém. A gente está falando de seleção brasileira agora, e você citou a questão envolvendo a imprensa. A gente está quase terminando, tá? Mas eu preciso fazer duas colocações para você. Uma é exatamente do teu período de seleção brasileira. Você teve uma pecha, né? Um período como jogador da seleção brasileira que talvez as pessoas demoraram a entender e te taxaram um apelido que foi o de enceradeira. Porque o Zinho ele joga porque ele é uma enceradeira. Porque aí o Zagallo cansava de explicar. Não, é a função tática dele, o Parreira, a função tática dele. Mas não, porque ele é enceradeira, ele é uma enceradeira. Esta enceradeira aqui, como eu já disse no início, ele ganhou 5 títulos brasileiros, 4 Copas do Brasil, inúmeros campeonatos estaduais. Enfim, é um campeoníssimo do Libertadores, Mercosul. Pois é. Isso, você ficou magoado de alguma forma, te atrapalhou em alguma coisa? De repente, quando você mudava de clube, ou mudava de temporada, ou mudava de treinador, você teve algum problema em relação a esse apelido, a essa situação envolvendo essa enceradeira que você, na verdade, não era? Quando eu cheguei ao Brasil, né, vindo dos Estados Unidos, né, depois de ter conquistado, eu fiquei mais a par dessa brincadeira, né? Foi do pessoal do Cacete Planeta, né? Que são humoristas, né? E que numa Copa do Mundo... Quando você chegou da Copa que você está dizendo, né? Porque lá não entrava nada, não tinha internet naquela época, não tinha negócio de telefone celular. Então as notícias não entravam lá. Eu vi ali o pessoal ali, tinha aquela zona ali mista ali, que a gente passava, dava uma entrevista ou outra, mas eu não assistia programa, ninguém, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, ficou mais forte isso, porque eu vi os meus familiares, né? O sofrimento do meu pai, da minha esposa, da minha irmã, dos amigos, porque eles na rua sofriam, né? Eu lá não estava sabendo nada. Mas eles, assim, a galera brincava, encarnava, enceradeira, isso, aquilo, não sei o quê. Então, assim, foi uma brincadeira para fazer um humor, mas, assim, eu até imputo, assim, eu gosto do humor que todo mundo ri, né? É legal, eu acho que, assim, são talentosíssimos, né? Não tem mais, né, o Cacete Planeta, mas eles continuam aí exercendo a profissão deles, e é a profissão deles, e eu respeito muito. São competentes, né? São pessoas inteligentes, mas aquele humor é um humor que alguém chorava, né? Era um humor que, assim, todo mundo ria, mas a minha família chorava, porque eu estava longe de casa, 2 meses fora de casa, 1 mês de treinamento, 1 mês de Copa do Mundo. Eu estava ali exercendo a minha função, a minha profissão, representando o meu país, tentando trazer uma alegria para o povo depois de 24 anos que o Brasil não era campeão do mundo, cumprindo uma determinação do treinador tática, cumprindo uma função para que o grupo alcançasse um objetivo, abdicando da minha condição técnica para cumprir uma função tática de marcação, e alguns, como eu falei, né, do Dunga, eu também sofri muita crítica. O Zinho não joga como joga no Palmeiras, o Zinho não joga como jogava no Flamengo. O Zinho no Flamengo era ponta, partia para cima, driblava e tal. No Palmeiras o Zinho era aquele meio campo, 10, organizava, chegava, fazia gol, chega na frente. Na seleção ele só fica ali do lado esquerdo, não movimenta, só pega a bola lá e gira e toca ali pro Leonardo, toca pro Dunga. O Zinho não chega lá na frente para fazer gol. Eu ouvi de tudo, né? Teve um repórter, né, um cara que foi muito infeliz. Ele quis fazer uma entrevista exclusiva comigo, eu, na maior boa
intenção, fui lá dar atenção pro cara, ele me entregou um papel com perguntas de torcedores e até de pessoas como eu vou te falar assim, cantores, atores. Do mundo artístico. Do mundo artístico. Pô, umas perguntas assim, só para denegrir, sabe? Só para botar para baixo. Assim, o cara não teve uma sensibilidade, falou, pô, o cara tá aqui concentrado, se eu levo um negócio desse, pô, eu desconcentro o cara vai sofrer durante a Copa. Tinha pergunta assim, por que você não pede pro Parreira para você sair do time? Você pagou quanto para estar aí na seleção? As perguntas assim, sem nexo, fosse uma coisa assim, por que você exerce essa função? Dá a sua explicação por que você joga taticamente assim. Vale a pena você cumprir isso para o objetivo se alcançar? Perguntas mais inteligentes, né? Não. Então, assim, é muito simples, né? Você pegar um computador aqui e mandar uma mensagem esculachando um cara sem você saber tudo que está em torno de um trabalho, né? Então, eu vou te falar, sofri sim. Chegando, vendo isso, assim, pô, caraca, fui campeão do mundo, representei o meu país, eu vi no semblante do povo a alegria nas comemorações, foi em Recife, foi em Brasília, foi aqui no Rio, foi em Nova Iguaçu, quando eu desfilei de carro de bombeiro, e eu, pô, e os caras fazem um programa para te, não sei se é a palavra humilhar, volto a falar, naquilo ali, naquele dia ali, chegando aqui, eu sofri mais por causa dos meus familiares, mas depois foi passando, né, você tem que aprender a perdoar, conviver, e fui entendendo, é assim, futebol, né, não concordo às vezes, mas é assim, e foi passando, depois eu até encontrei com alguns dos rapazes do Cacete Planeta, eles brincaram comigo, aí eu até teve um na Copa América, né, eu fui até, aí acabou que eu fui indelicado, que eu ainda estava um pouco assim, eles fizeram uma brincadeira que era do Peru, né, a gente ia jogar contra o Peru na Copa América, aí um deles veio perguntar, e aí, Zinho, você vai fazer o que com o Peru? Vai comer o Peru? Vai guardar o Peru? Ou alguma coisa assim, aí eles nem botaram no ar, né? Eu vou pegar ele e vou enfiar. Veio na lata ali, né? Mas eu até depois pedi desculpa. Mas assim, é fogo, né, cara? Porque você tá ali numa adrenalina, numa concentração, aí vem um cara fazer uma brincadeira. Já tinha rolado o título de campeão mundial, imagina. Nada, né, cara? Pô, peraí, pô. Aí tem limite a paciência, né? Mas assim, passou. Eu fui muito... a torcida adversária usava muito isso para me desconcentrar. Toda vez que o Palmeiras a gente ia jogar com qualquer time, era um coro na arquibancada, enceradeira. Porque o pessoal usou aquilo, por isso que eu digo, foi usado para um humor, para um programa humorístico. Legal. Mas não era positivo, porque a torcida adversária entendeu, como todo mundo entendeu, que aquilo ali era uma crítica. Era um humor fazendo uma crítica, né? Eu perdoo eles porque eles não entendem de futebol, não entendem de tática. Então eles não entendiam qual era a minha função. Então eles fizeram um humor para criticar. E a torcida adversária pegou isso numa forma de me criticar também, de me desconcentrar. Entendeu? E eu aprendi a lidar com aquilo, a não perder a concentração, no foco do meu objetivo. E aí os títulos continuaram acontecendo, continuaram vindo. Aí eu continuei jogando bem, eu voltei nos clubes a fazer as minhas funções mais ofensivas, já apareceu o meu jogo normal. Tanto é que a ponto, depois no próprio Grêmio, 2001 que a gente falou aqui, 34 anos, 2001 para 2002, a própria torcida e imprensa me exigir do Filipão que eu fosse convocado para a Copa de 2002. Exatamente, de novo. Eu lembro disso. Você terminou aquela temporada praticamente como o melhor jogador atuando no futebol brasileiro. Eu lembro disso. Verdade. Fizeram uma enquete. 34 você fez na conquista. E foi exatamente na conquista da Copa do Brasil. Então, assim, até gostaria de ter participado daquela conquista, mas é uma opção do Filipão,
treinador tem as suas opções, é normal isso. Mas assim, foi legal, porque passou o tempo, volta por cima. O torcedor volta a enxergar aquilo que você fazia e o melhor de tudo. Hoje a gente acabou de falar aqui de um campeonato brasileiro que se joga como aquela seleção jogava. É verdade. Né? O Corinthians está liderando com 8 pontos, jogando como aquela seleção jogava. Eu acho que a seleção de 94 marcou uma nova época para o futebol brasileiro, no sentido tático, de jogar com obediência tática que o europeu jogava. O Brasil tinha grandes talentos individuais, grandes seleções melhores que a nossa, de 82, muito melhor do que a nossa. Mas não tinha esse sistema sem a bola, de marcação, de obediência tática, perdeu para uma Itália mais limitada. Né? Então, assim, eu acho que a seleção de 94, muita gente da mídia não exalta essa seleção até hoje. E nós fizemos o aniversário de 23 anos, teve várias postagens, várias colocações de muita gente, mas alguns veículos grandes do nosso país não divulgaram. Entendi. Não fizeram uma matéria, né? A Fox lá fez comigo, porque eu estou trabalhando lá, então eu participei, eu fiz, né? O meu irmão Prieto lembrou disso, me levou no programa, eu vi o programa, exaltou. O presidente do Fluminense estava, inclusive, no programa. Foi muito bom, né? O Prieto, né? Eu até parabenizei ele pela iniciativa dele. Mas eu vi assim, a seleção do Penta fez no aniversário, fizeram uma matéria especial, mostrando toda a história, toda a caminhada. Mérito, tinha que fazer mesmo, tem que fazer. Nós temos que lembrar das grandes equipes, das grandes conquistas, dos grandes títulos. Foi feito quando o tricampeonato, foi feito quando o Penta. Quando o Tetra, eu não vi alguns meios de comunicação. Assim, há ainda uma resistência em elogiar aquela seleção e, se você for perguntar para os estudiosos do futebol, para as pessoas que estudam futebol para virar um treinador, para querer ser um jogador e tudo, eles olham aquela seleção e exaltam aquela seleção. Eu não ia fazer essa pergunta não, mas você está falando, o negócio me veio aqui à mente uma situação. Por que então, se taticamente para você nós mudamos de 94 em diante, e nós tínhamos no banco de reservas, durante a catarse que foi o 7-1 da Alemanha, Felipão e Parreira, os dois últimos treinadores campeões com a seleção, Sim. E aconteceu aquilo, Eles esqueceram esse DNA que foi conquistado lá em 94, que repetiu em 98, perdemos a final para a França por um detalhe, o Ronaldinho, aconteceu aquele problema todo de saúde dele, né? E a França teve o mérito, porque é um baita de um time, jogando em casa, mas foi na final, pô. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou em 2002. Isso que eu ia falar, o Brasil em 3 Copas chegou em 3 finais. O Parreira ganhou jogando com essa disciplina, com essa organização, com esse foco, com essa concentração que o grupo tinha, não só na parte tática, mas de toda a Copa do Mundo, de todo mundo se fechar, temos que ganhar, e para isso a gente tem que blindar aqui. 98, 2002. 2006, 2010 menos com o Dunga. Mas 2006 e 2014 perdeu esse foco, ficou muito oba-oba, voltou muita festa. Não sei se 2006 era pós-conquista de 2002 e 2014, por ser no Brasil, eu acho que o Filipão, que é um cara que preza muita disciplina e tudo, a coisa ficou correndo muito frouxa. Sabe, muita festa na granja, jogadores fazendo o que queria ali, entrevista, às vezes o nego vai lá para ficar fazendo programa de música, disso, legal, pô, mas tem que ser mais relaxado, mais solto, mas isso atrapalha, entendeu? O jogador, às vezes, perde o foco ali. Então, assim, é a minha opinião, eu não sou o dono da razão, mas eu acho que
toda vez que o Brasil... A Alemanha estava mais preparada para vencer aquele jogo do que a mas seleção a Alemanha brasileira. foi lá para o lugar lá Tava e na Bahia, recebia isso. as pessoas. Mas ela foi lá para um cantinho, construiu do jeito que eles queriam e foram solícitos aos nativos ali da localidade ali, de vez em quando fazer uma grade e tudo. Mas na hora de treino, na hora de concentração, não entrava imprensa, não tinha negócio de oba-oba, não tinha negócio de festividade, tinha na folga. Cada um faz o que quer, como foi em 94 também. Mas eu acho que no dia a dia tem que ser mais blindado, né, para que não tire o foco de um objetivo principal. Eu acho que 2014 foi muito isso. E um desastre de um jogo. É uma coisa que vai passar 100 anos e não vai acontecer aquilo de novo. Né? Foi um momento do jogo que o Neymar não estava, que era o nosso grande jogador. O capitão também estava suspenso. Entrou o Dante, que é muito bom jogador, mas sem ritmo de jogo. E o Bernard. O outro zagueiro, Davi Luiz, ele quis assumir uma função que não era dele, de uma liderança também absurda. Muito por isso. Ele virou depois do Neymar, o Davi Mania da seleção, o cabelão, e muita oba-oba, muita festa. Ele quis num jogo, de repente, assumir uma função que não era dele. Eu lembro que várias vezes ele saía com a bola, levando, ia para frente, abandonava. Pô, saiu um, saiu dois. Faltou-se um comando. Filipão chegava, meu filho, segura, fica aqui, calma, deixa virar o primeiro tempo, deixa eu ver. Vai virar 5? Já era. Né? E foram em alguns minutos a tragédia aconteceu, houve uma desorganização dentro de campo e não teve um jogador, um líder ali para falar, gente, segura aqui. Nem para se jogar no campo, enfim. Não houve isso. Uma de um atendimento médico. Tecnicamente maravilhosa da Alemanha, taticamente maravilhosa, entrosadíssima, de um trabalho de anos e anos e anos e anos e anos, né? Sim. De uma organização e que se aproveitou dessa bagunça da nossa equipe naquele jogo, de um branco que deu naquela hora, e eles foram milimétricos, vamos dizer assim, de criar e matar. As chances que teve... É umas tragédias que acontece que você não... Se você pegar na história, você não vai ver isso toda hora. Né? Aconteceu. Eu acho que se pegar hoje aquelas duas seleções mesmo e botar para jogar no Maracanã, o Brasil, se bobear, vai ganhar da Alemanha. Uhum. Aquele mesmo elenco ali, aquele mesmo time, né? Só botando o Neymar e o Thiago Silva no time, ganha de repente o jogo. Pode até perder, mas aquele negócio de 7-1 não aconteceria. Foi uma desgraça que aconteceu naquele dia. Para a gente fechar, e aí eu vou voltar de novo, a gente já falou aqui dos vários títulos, eu queria saber como é que foi para um garoto que chegou com 11 anos de idade ter tido privilégio e ainda ter sido campeão ao lado do Zico e depois do Júnior, porque você pegou os dois em final de carreira e teve exatamente, foi levantar a taça com eles, dar passe para eles, ele deu passe para vocês, comemoraram o gol juntos, títulos juntos. Sem dúvida, assim, eu destaco como um dos grandes momentos da minha carreira como jogador, né? Porque eu, como você falou, tinha 11 anos de idade quando eu entrei na Gávea, foi em 79 para 80. Esses caras estavam sendo campeão carioca, 80 voando. Campeão brasileiro, depois 81 foram campeões da Libertadores, campeões do mundo. Era aquele, é o grande time da história do Flamengo, né? É o time que está na lembrança de todo o rubro-negro. Então, e eu terminava o meu treino de infantil, ficava ali vendo os caras treinar, quando tinha oportunidade, chegando de Nova Iguaçu, de chinelinho de dedo. Pô, cara, eram os meus ídolos, né? Eram os caras que eu, idolatrava. Foram os dois únicos jogadores que eu pedi autógrafo na minha vida toda. Né? Uma criança de 12 anos, de 13 anos, 11 anos, 12, 13 anos. E aí fui subindo. E aí o Júnior saiu, né? Foi vendido. Mas em 86, quando eu subo profissional, o professor Lazzaroni me dá a primeira oportunidade, tô do lado daqueles caras ali, que aí eu não falo só o Zico, né? Tinha Leandro, tinha Mose, Andrade, Adílio, Nunes, né? Peguei esses caras todos ali, né?
Muita gente, né? Muitos jogadores que eu tinha botão, né? Era botão, a gente Botão, brincava, sim. botão, pôster, essa coisa toda, né? Enfim, foi um privilégio. Aí, em 86 já ganhei um título carioca com o Zico, com essa turma toda do lado. 87 dei a volta olímpica, eu tenho essa foto ao lado do Zico dando a volta olímpica com a taça. Aí se tornar amigo, né? Conviver com os caras e aprender, ver o profissionalismo. Aí depois, mais à frente, demora um pouco, chega quem? Júnior, né? 89 para 90, aí fomos campeões da Copa do Brasil de 90, fomos campeões carioca de 91. Eu lembro que eu dei o passe ali foi 4-2 contra o Fluminense. Eu fiz um belíssimo gol e dei o passe para o último gol, que foi do Júnior, e a gente comemorando junto que nem duas crianças. Da gente ir para Nova Iguaçu comemorar o título lá na minha casa, com minha mãe, com meu pai, com meus familiares, o time todo, comissão técnica toda, o presidente, e o Júnior ali sentado, batendo pagode com o grupo dele, e eu ali junto. Caraca, né? Pô, o cara tá na minha casa em Nova Iguaçu, e eu saí daqui para ir lá, né? E ele era um grande ídolo. Ficava vendo eles treinando. Tornei amigo, fomos companheiros de quarto na concentração, fomos para a seleção, fomos depois campeões brasileiros de 92, que a gente citou aqui. Então foi um privilégio, né, ter jogado com esses grandes ídolos que eu falei. Eu adorava o Júlio César Uriguera, até hoje quando eu encontro ele eu falo, pô, Júlio César, minha inspiração era você, que eu era ponta esquerda, né? Na minha época de base eu era ponta esquerda. Tinha essa coisa, ponta direita, ponta esquerda, centroavante. E você era o Urigueli, pô, aqueles grandes jogos, eu tinha aquela coisa do ídolo, de imitar o Júlio César, de drible, eu era rápido assim, partia para cima também. Claro que eu não fui igual ao Júlio César, que o Júlio César era demais, mas me encontro com ele, fala até hoje isso, aí ele se emociona quando eu falo isso, mas é verdade. Enfim, pude jogar com esses caras todos, cara, ser campeão com eles, assim, como eu falei, eu fui um abençoado, um privilegiado. Que papo bom. Crisan César de Oliveira Filho, o filho do seu Crisan. O Zinho, esse convidadíssimo do Papo do Lobo, muito agradável. Obrigado por esse papo, por me receber aqui na sua residência. Prazer. Parabéns por você, pela tua carreira, pela tua agora profissão como comentarista. Eu acho que o canal tem muito a ganhar com você lá, com essa vivência que você tem, com esses dizeres e essa experiência que você tem, ter jogado com tantos grandes nomes do futebol brasileiro, você só tem a agregar. E você é um cara assim. Muito obrigado, tá? Valeu, irmão. Tamo junto. Sabe que você tem um carinho especial por você. Eu não tenho amizade com tanta gente da imprensa, mas você é um cara que eu respeito, que eu confio, por isso eu te recebo aqui na minha casa, né? Sem demagogia, mas pouquíssimas pessoas eu recebi aqui. Obrigado. Muito obrigado. Pelo respeito que eu tenho por você, pelo carinho, sucesso aí no seu canal no YouTube. Fala das suas redes, antes da gente acabar. Claro, fala aí. Completando, assim, sucesso para você. Eu torço muito por você, ser um cara muito competente. Então, sigam aí o meu parceiro Lobo aí no canal do YouTube. E aí, se você quiser seguir o Zinho também, né? Eu tô aí com minhas redes nas mídias, né? Comecei há pouco tempo. Né? Já estou seguindo lá. Relutava um pouco para isso, mas assim, a vida é isso aí, né? Hoje é a comunicação, essa tecnologia. Então siga lá, tá? No Instagram é @zinho11oficial. E também no Twitter também é Zinho11oficial. E no Facebook também. Tudo é legal, porque ficou tudo a mesma coisa. Zinho11 Oficial. Zinho11 Oficial, Instagram, Twitter e Facebook. É só seguir essa fera aqui, esse ser humano extraordinário, esse jogador histórico do nosso futebol. Obrigado. E segue lá a gente também. Esse papo tá super especial. Você vai ver ele aí com esse grandíssimo jogador, tetracampeão do mundozinho. Um abraço, gente. Até o próximo. Abraço.